Então, dando continuidade ao nosso evento, nós vamos partir para a conversa com alguns parceiros que se disponibilizaram de estar aqui conosco. Então, um dos valores compartilhados pelo Natur é a parceria. Né? Então, gostaria de convidar também para nos dar o prazer, né, de conhecer um pouquinho mais sobre essa instituição parceira, o nosso egresso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, turismólogo e especialista, né, em turismo e hotelaria, Jonas Queiroz, da empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, a Rio Tour, para falar um pouquinho sobre a experiência da Rio Tour e como também pode ser essa parceria com o projeto Natur. Obrigada. Hola, muy buenos días. Me llamo Jonas, sou Jonas, de uma apaixonada. É um prazer estar aqui nessa manhã. Estamos muito felizes. Né? Eu trabalho na Rio Tour, é a empresa de turismo da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem, basicamente, a nossa missão é produzir e promocionar o carnaval. Vamos conhecer carnaval carioca? Sim? Claro. Então, é um prazer muito grande, eu estou muito feliz. Quero muito agradecer o convite, né, a professora Isabela, a professora Leandro, a professora Camila, a professora Janaína. Sou muito feliz de ter sido aluno da Rural, né, e hoje estar como turismólogo atuando na empresa de turismo da cidade do Rio de Janeiro. Eu fui responsável mais pela promoção internacional da cidade, né, em feiras de turismo, né, e dando também capacitações para agentes de viagens e operadores. Né. E antes de começar a minha fala, eu deixei ali fora para todos vocês alguns regalos, que é o mapa da cidade turística, tá? O mapa da cidade com o QR Code, que vocês podem acessar todas as nossas mídias, nos seguir no Instagram, para vocês saberem sobre os roteiros, né, da cidade, o que fazer. Aqui é um guia de rotas que a gente fez em código QR Code, para vocês terem acesso também a várias rotas, né, da cidade, highlights, points, super interessantes. E o guia da Pequena África, que também é uma área muito querida por nós, né, pela nossa administração. Deixo aqui um grande abraço do presidente da Rio Tour, Rony Costa. Infelizmente ele também não pôde estar presente, né, devido às nossas agendas, mas enfim, trabalhamos em rede, né, essa é a verdade. Antes de tudo, a Rio Tour é uma empresa que tem mais de 50 anos, que tem o papel de promocionar e de executar o carnaval. O carnaval é um dos maiores eventos do mundo, né, que exige uma organização, né, e uma mão de obra muito grande e intensa para a gente realizar. Né? Tanto que o desfile acontece em fevereiro, né, e a gente começa a, basicamente, organizar o carnaval assim que o carnaval termina. Né, que a gente vem com as licitações, né, com todos os projetos, os enredos das escolas, né, e todas essas parcerias. E além de tudo, o Réveillon de Copacabana, né? Estão todas invitadas para mirar os fuegos. Então, assim, que o Réveillon de 31 de dezembro a 1º de janeiro. Né? E a gente passou por momentos muito complicados, né, que foi a pandemia, né, no qual o turismo foi afetado no mundo inteiro, inclusive Heloísa, professora Isabel, a gente participava até de projetos para a gente identificar qual eram as perspectivas do turismo, né, os impactos do turismo, né, que foram causados pelo turismo por conta da pandemia. Né. Além disso, desses grandes eventos, existe uma expressão em português que a gente fala amarrar os fios de bigode. Né? O que seria amarrar os fios de bigode? Eu identificar projetos e eu identificar possíveis stakeholders interessados nesses projetos. Né? Por conta disso, dessas parcerias, esse é um projeto muito querido nosso, que é o Praia Circular. Praia Circular é um projeto que ele foi patrocinado pela União Europeia, né? E ele tem o objetivo de reduzir o plástico nas praias cariocas. Né? Foram vários estudos realizados e pesquisas que identificaram o impacto do plástico
nas praias, né? Isso a gente é no mundo inteiro, né? O impacto do plástico, mas a gente trouxe esse projeto e o que ele consiste na prática? A gente tem duas máquinas, water machine, duas máquinas de água no posto 3 e no posto 4 de Copacabana, que é próximo e vocês podem até caminhar também lá. E com a sua garrafinha, todo mundo tem a sua garrafinha, aqui, deixa eu mostrar. Você chegou com a sua garrafinha de água, você paga R$1 e você tem 500 ml de água. Né? Essa é uma etapa do projeto. O pagamento você faz através do cartão de crédito, de débito e tudo mais. Essa é uma etapa. E a outra etapa do projeto é a gente cambiar, né, trocar a água em garrafinha por água em lata, enlatada. No último ano, a mesma quantidade de latas produzidas, né, foram recicladas, né, de acordo com os dados. Né? E, por exemplo, no carnaval, o carnaval desse ano foi para o Guinness Book como o evento com maior coleta de latas de alumínio. Foram 10 toneladas de latas de alumínio coletadas dentro da Marquês de Sapucaí. Tá? E um outro projeto também que a gente trouxe, basicamente que a gente amarrou esses fios de bigode, foi o Sustenta Carnaval. O Sustenta Carnaval ela é uma entusiasta, né, do Carnaval Carioca, obviamente, e no final dos desfiles do grupo especial, no qual várias fantasias são jogadas no meio ambiente, né, então a gente tem a quantidade de lixo gerado é muito grande. Então ela coletou 23 toneladas de fantasias. Essas 23 toneladas de fantasias foram colocadas no espaço aqui no Rio de Janeiro para exposição, criar como se fosse o Museu do Carnaval que a gente tem que explicar. E essas fantasias também foram exportadas para Inglaterra, França, Espanha, Itália, Estados Unidos, para a questão de vendas, né, para acessórios para museus também, e também para promocionar o Carnaval Carioca, que é um dos nossos maiores produtos, né, que quando eu faço as promoções internacionais. E quando a gente fala Rio de Janeiro, todos falam Carnaval, caipirinha, todos querem dar isso. Então, é um ícone, né, que liga muito a identidade do Rio de Janeiro. Mas, falando um pouco do Natu, fazendo essa conexão, eu acho que é muito importante. Eu vou acabar, gente, deixar eu falar 3 horas. Falando um pouco do Natu, eu acho que é muito interessante a gente trazer essas temáticas, principalmente do ecoturismo. A gente estava conversando com o Luiz, a gente falou, o que vocês têm promocionado como ecoturismo na cidade? A gente tem uma cidade com uma beleza que é indescritível, né? Não eu sou carioca, mas eu acho que é a cidade mais linda do mundo. Mas a gente tem que, basicamente, juntar esses esforços, né? A academia, o poder público, esses empresários, amarrar essas conexões para que a gente consiga consolidar produtos, né, e pôr em prateleiras, digamos, para o exterior, para a gente conseguir atrair os turistas, né, os ecoturistas, as pessoas hoje em dia, basicamente, de acordo com os dados, têm uma consciência mais sustentável, né, e o ecoturismo está muito ligado à questão da sustentabilidade. Né, então, quando a gente faz essas conexões, hoje, inclusive, é o 2º evento acadêmico durante a semana que eu participo. Na terça-feira, a gente teve a construção do plano estratégico para os próximos 10 anos, na Universidade Federal Fluminense. E hoje a gente está aqui falando do lançamento de um programa de pós-graduação. Então, eu fico muito feliz, muito grato pelo convite, agradeço muito, me coloco à disposição. Se vocês, para o Carnaval também, claro, né? Mas caso vocês tenham projetos junto ao poder público da cidade do Rio de Janeiro, a gente se coloca à disposição. E para finalizar, para deixar um gostinho de quero mais, né? Estou aqui conhecendo mais na cidade maravilhosa. Então, vou mostrar um pouquinho do vídeo, tá? É rapidinho, do Rio de Janeiro.
E é isso, muito obrigado. Jonas, muito obrigada pela sua apresentação. Foi muito impressionante e, com certeza, são muito bem-vindas essas ações que vocês estão desenvolvendo. Dando continuidade, também convido o nosso parceiro, o nosso ainda cursando curso de turismo para melhorar ainda mais os seus conhecimentos, o Jorge Oliveira dos Santos, que representa aqui o grande parceiro, que é o Instituto Estadual do Ambiente. Jorge, por favor. Bom dia a todos. Com imensa satisfação que estou aqui hoje nesse fórum, falando de uma temática que eu acho que é uma das cruciais, para o desenvolvimento não só do turismo, mas de qualquer sociedade, que é a educação. Eu acho que a educação é o principal bem que a gente tem. Eu falo que é o único tesouro que ninguém tira da gente, o conhecimento. Hoje tenho o privilégio de estar como membro de uma das equipes do Instituto Estadual do Meio Ambiente, que faz a gestão das nossas unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. São mais de 30 unidades de conservação, entre parques, reservas biológicas, florestas, APAs, entre outras modalidades do nosso estudo. Uma das nossas principais metas dentro da gerência de visitação e negócios é promover a visitação e a sustentabilidade das unidades de conservação estaduais. E eu fui para essa missão com sempre na memória o que até escuto muito na faculdade e até lembro muito das palavras da professora Camila, que sempre fala para a gente que o turismo tem que ser pensado muito no como pode ser feito, no que diz respeito às unidades de conservação. Pode passar, por favor, para os slides. Hoje, a nossa equipe ela é composta, a nossa gerência houve uma mudança, antes nós éramos capitaneados pela Manuela Candelini, que é uma turismóloga baiana, que acho que muitos aqui talvez conheçam. A nossa chefe de serviço, Geise, bióloga, a Bárbara, que também foi aluna da Rural, turismóloga, Narciso Cunha, também muito conhecido por todos aqui. Eu, técnico de turismo ainda, turismólogo, e agente de restauração florestal pelo Centro Fiocruz da Mata Atlântica, algo que muito me orgulha também. E também temos lá o apoio das nossas estagiárias, Jéssica, que já nos deixou, e Mariana. Pode seguir, por favor? Hoje, dentro dessa temática do Natur, dessa pós-graduação em agroturismo, foi muito interessante quando eu recebi o convite do professor Leandro, porque a temática do conhecimento foi uma das temáticas que a gerência de visitação ela vislumbrou quando a gente pensou em como desenvolver o turismo de forma sustentável dentro da nossa unidade. Como é que a gente vai promover o turismo de forma sustentável dentro da nossa unidade? Fazendo uma mera sinalização, trazendo uma informação visual, trazendo infraestrutura. Sim, todas essas técnicas elas são cruciais, mas talvez não, a gente tem consciência disso, que a mais importante de todas é a capacitação. E principalmente a capacitação dos indivíduos que vivem dentro dessas unidades de conservação ou no seu entorno, proporcionando assim o desenvolvimento socioeconômico dessas pessoas que antes estavam habituadas a viver dentro dessas unidades de conservação através de uma outra fonte de renda, muitas das vezes a fonte rural, agrícola, e entrando em conflito com essas áreas naturais, devido ao crescimento da agricultura, acabava que sempre a unidade de conservação que muitas vezes foi instalada naquela região posterior à chegada daquelas pessoas daquele território, e agora elas tinham que se adaptar agora a novas regras de uso dessas áreas naturais, e pensando numa convivência harmônica entre as pessoas dessas comunidades, principalmente as comunidades tradicionais, e a unidade de conservação, foi pensado
o curso de condutores, de capacitação de condutores, né, para essas unidades de conservação, onde visa capacitar moradores, né, tanto do entorno quanto dentro das unidades de conservação, a se tornarem guias, né, porque ninguém conhece melhor o território do que quem vive ali. Né, e isso proporciona uma experiência única, né, para quem é conduzido, né, por essas pessoas. Né, algo que assim, principalmente quem vem de fora, que não é do estado do Rio de Janeiro, né, a gente tem vários relatos de pessoas que ficaram encantadas com a história de vida dessas pessoas. E isso acaba com aquele êxodo, né, que a gente encontra muito nas unidades de conservação, por conta de terem, durante muito tempo, tido como base, né, uma única fonte de renda, né, que muitas das vezes é a agricultura, a forma rural, e hoje, através do turismo, eles conseguem hoje desenvolver, né, as suas vidas e as suas comunidades em si. Pode passar o próximo slide. A gente tem esse programa implementado em várias unidades de conservação do estado do Rio de Janeiro. Muitas dessas aulas, muitos desses cursos, têm o apoio da Universidade Federal Rural, né, através dos seus professores. A professora Fogaça é uma das nossas instrutoras quase que sempre convocada, né, nos nossos cursos. Às vezes a agenda apertada, a gente não consegue, mas a gente sempre busca esse know-how técnico, né, elevado, né, para trazer para essas pessoas que às vezes não têm acesso a uma faculdade, às vezes não têm acesso a um curso de pós-graduação, e através desses cursos de condutores, que é uma extensão um pouco menor do conhecimento, para a gente, talvez, né, mas para que essas pessoas que vivem uma realidade socioeconômica muito diferente da nossa, é um diferencial incrível. E que também é uma janela para eles vislumbrar, né, outros horizontes, né, dentro da temática e até chegarem à faculdade e posteriormente os cursos de pós-graduação em nível internacional, como o da PUC. Pode ir, por favor, seguir. São muitas as atividades, né, que são implementadas nesses cursos, né, técnicas de primeiro socorro, técnicas de manejo de trilho, interpretação. Então, assim, hoje em dia, a gente está sofrendo até com um pouco do sucesso desse curso. Temos recebido uma demanda incrível de prefeituras que viram, né, o know-how que esse curso ele trouxe para essas comunidades e querem implementar nas suas unidades municipais, que acaba entrando em conflito com a nossa própria gestão, porque esse curso ele antes era voltado para as unidades estaduais e agora ele se agigantou de tal maneira que as unidades de conservação, principalmente municipais, né, ainda não tivemos essa interlocução a nível federal, mas principalmente os municípios têm buscado muito apoio, né, no INEA para a implementação desses cursos nos seus municípios, nas suas unidades de conservação. São 10 unidades de conservação até o momento contempladas, né, Parque Estadual do Cigano, Parque Estadual da Serra de Tiririca, Parque Estadual da Pedra Branca, Trechil, entre outros. Né. Talvez assim, olhando dessa forma, vocês não consigam entender a questão geográfica desses cursos, mas eles acabam atendendo uma demanda muito peculiar da população, principalmente uma população que fica, às vezes, em regiões periféricas do estado do Rio de Janeiro, né, que a gente, quando fala em Rio de Janeiro, a gente fala muito da capital, né, mas a gente tem vários municípios, né, que vivem em regiões que ainda carecem de muito desenvolvimento socioeconômico. A gente também, né, tem procurado desenvolver, né, o turismo nas suas mais diferentes vertentes dentro das unidades de conservação, né, procurado sempre agir em conformidade com principalmente o JUC, né, e as regras do plano de manejo característico de cada unidade de conservação. Um dos nossos programas, né, de maior sucesso é o Bem Pedalar, né, que a gente tem, principalmente nas unidades de conservação que tem estradas coloniais, né, não necessariamente trilhas, né, que o INEA ainda está desenvolvendo muito ainda essa questão das trilhas
dentro das unidades de conservação focadas unicamente no cicloturismo. Então a gente tem aproveitado muito as estradas parques, né, das nossas unidades para a promoção do cicloturismo. Agora, no mês passado, foi aprovado no CONDIR, né, um dos nossos conselhos estaduais, que regem as regras do uso público das nossas unidades de conservação, a primeira trilha oficial da nossa unidade de conservação do cicloturismo, que é um trecho de 4 km, passando de uma antiga estrada de tropeiros, no Parque Estadual da Pedra Branca, ligando o Vargem de Nunes até a Ilha do Guaratiba. Né? E foi um processo muito longo de discussões, que ali ao lado existe uma comunidade tradicional, né, muito conhecida, muito hoje empoderada e muito atuante no território, que é o Quilombo Astrogilda, que estava tendo vários conflitos, né, respeito ao uso, né, turístico de suas áreas. Então a gente foi ali e eu costumo dizer que são sempre o Conselho de Segurança da ONU, né, que realmente a gente aborda muitas temáticas, né, são muitos atores, e a gente conciliar, né, os interesses de cada um é uma tarefa muito árdua. Mas a gente desenvolveu juntos, e isso é muito bacana, né? Isso que a gente tem desenvolvido na nossa gerência, que todos os nossos projetos eles não são desenvolvidos de cima para baixo. Né? Geralmente a gente sempre chega na unidade de conservação e faz uma conversa com a população local, com os agentes locais, e a gente pergunta para eles como eles pensam o turismo para eles. Né? Em cima das ideias propostas por eles, a gente faz um inventário turístico, né? Que a gente estudou muito bem com a nossa professora Fogaça, e ver as melhores propostas que se adequam aqui no território. Outro programa, já estou encerrando, que muitos também nos alegra, é o programa Viver do Céu, que é uma nova modalidade de turismo dentro da nossa unidade de conservação, que promove o astroturismo. Assim, as nossas unidades de conservação elas eram muito fechadas à questão dos nossos horários de visitação, então foi feito um grande diálogo de, poxa, como é que é isso? Vamos abrir a unidade de conservação à noite para visitação? Isso é quase uma quebra de paradigma. Né? Então, quando a gente propôs essa ideia para a nossa gerência, para a nossa diretoria, no começo foi uma coisa assim meio absurda, não, o plano de manejo ele regra a visitação de 8 às 5 da tarde, então como a gente vai fazer isso? Então a gente fez vários estudos e conseguimos fazer algo primário que foi desenvolvido e até ganharmos a titularidade de Dark Sky Park, né, para o Parque Estadual do Desengano. Então essas são várias outras modalidades que a gente tem promovido, são o último slide só, por favor, até chegar também à promoção da inscrição no curso, que é uma temática que a gente tem abordado muito hoje dentro do INEA. No começo era algo muito polêmico, mas que hoje já está bem regulamentado e desenvolvido dentro do INEA, através do projeto, principalmente do nosso projeto piloto, que foi a Criaturas Carioca. Pode passar mais 2 slides. Mais um. Só mais um, por favor. Desculpa, mais um. É o último. Desculpa. Que esse só para encerrar, né, esse é o nosso projeto piloto, né, que originou todos os projetos ligados à rede brasileira de trilhas e trilhas de longo curso. Talvez a gente, num espectro assim, de satélite, vocês vão conseguir entender um pouco mais da geografia do Rio. A gente está mais ou menos aqui, em Copacabana, e a gente vê que a cidade do Rio ela é muito maior do que a Zona Sul. A gente quer até discutir depois o matemática com o nosso amigo da agricultura, porque assim, eu sempre falo que o mapa turístico da cidade do Rio de Janeiro ele é muito discriminatório, né? Porque ele somente mostra uma parte do centro da cidade, Zona Sul, e um pedacinho da Zona Oeste. Então, assim, falta, nosso amigo saiu, mas depois eu falo dele. Eu acho que o mapa turístico da cidade tem que ser muito mais abrangente, ele tem que falar das nossas áreas periféricas, ele tem que falar da nossa Zona Oeste,
ele tem que falar de Bangu, aonde nasceu o futebol do Brasil. Quem sabe que o futebol nasceu em Bangu? Né? Então, assim, agora eu pergunto, qual o monumento, qual o museu que tem em Bangu falando sobre futebol? Isso para mim, é um absurdo. Né? Aonde nasceu o futebol, só tem uma estátuazinha, uma bola, lá que o pessoal passa, ninguém tem a noção da magnitude que tem aquele lugar para o Brasil. Nós somos conhecidos hoje mundialmente como país de futebol, e o lugar onde isso nasceu, nossa, isso muito me indigna. Mas, assim, aqui estamos, né, com um projeto novo, né, desse novo curso, que é a Arquitetura Carioca, que visa construir definitivamente o maior parque urbano, a maior floresta urbana do mundo. Houve muita polêmica, até a década de 80 se falava que a maior floresta urbana do Brasil era a Tijuca por conta de um estudo do IBGE, quando ainda classificava o maciço da Pedra Branca no contexto rural. Mas hoje essa área, não vou revelar idades, mas eu conhecia muito aqui o Recreio de Bandeirantes na época rural, já vim aqui muito com meu pai aqui, onde toda essa região, que hoje é super nova, era apenas fazenda. Então hoje o maciço da Pedra Branca está todo num contexto urbano, né? E hoje esse projeto da trilha, ele não é só uma trilha, a gente sempre fala que a trilha é um curso não contempla apenas o lazer, mas também muito a parte de restauração. E hoje 2 projetos incríveis estão acontecendo nessa área aqui de conexão, são áreas muito problemáticas na questão de vista da segurança pública. E muita gente sempre fala assim, Jorge, como uma trilha vai passar por um lugar desse? Um lugar de comunidade, um lugar perigoso, um lugar, não sei, poxa, eu vivo comunidade, eu sou desse lugar. A pessoa vai passar nesse lugar com alguém do lugar, com um condutor formado, capacitado. Então, assim, hoje você pode adentrar em qualquer área do Rio de Janeiro, desde que você esteja devidamente acompanhado. Assim, realmente é uma realidade nossa, social. Eu não aconselho ninguém, faça um turismo aqui sozinho, chegue lá, assim, não aconselho. Mas esse projeto, né, do curso de condutores, ele visa capacitar pessoas desse território para conduzir e fazer essa trilha no curso ser viável e a gente conseguir fazer a conexão florestal entre esses 2 maciços e assim construir definitivamente a maior floresta urbana do mundo. Isso com o apoio de técnicos, né, formados e capacitados na questão de ecoturismo, que muitos eu acredito que vão vir desse fórum aqui. Muito obrigado a todos. Ótimo, Jorge. Muito obrigada. É um orgulho, né? A gente vê os nossos egressos e alunos tendo destaque, né? Tanto aqui presentes quanto nas apresentações, os nomes ali presentes, todos os nossos ex-alunos.